Padre Silton e querido Padre Israel, que bom nos reunirmos nessa noite, nesse lugar, no início das festividades desse ano, da Mãe Peregrina, Nossa Senhora de Schenstatt, a Mãe Rainha e Vencedora, 3 vezes admirável de Schenstatt. Como é bom nos reunirmos no amor de Deus. Nós estamos aqui por causa do nosso batismo. Ninguém ia passando na frente e viu uma aglomeração de pessoas e pensou, eu vou aí também, porque dizem que vão distribuir um pastel no final. Não foi por isso. Nós viemos por causa do nosso batismo, e o Senhor nos espera no altar da Eucaristia, no altar da palavra. Ele aqui nos espera com o que Ele tem de mais precioso, que é Ele mesmo. Se você busca Jesus Cristo, encontrará Jesus Cristo. Quem busca a Deus, encontra Deus. E Ele nos espera com a Eucaristia, e a Eucaristia nos desafia, nos convoca, nos chama a vivermos uma vida de santidade. São Pio de Pietrelcina escreveu certa vez: se você se coloca numa caminhada de santidade, numa caminhada de amor, esteja preparado para a dor. Se você decidiu amar verdadeiramente, prepare-se para sofrer. Não é nenhuma profecia do caos, do fim do mundo, mas é a constatação. E isso vale amor do marido pela esposa, vice-versa, os pais pelos filhos, namorado pela namorada, os padres pelo seu povo, bispo pelo seu rebanho, ou cada um de nós pelas boas causas que nós assumimos nessa vida. Se nós decidirmos amar para valer, nós iremos sofrer em algum momento. Ingratidões, frustrações, perseguições, talvez. Mas você que é batizado, que é católico, nada pode afastar você da graça de Deus. Aliás, somente uma coisa pode afastar. Se ninguém nunca falou, eu digo hoje à noite para vocês: a única coisa que pode afastar você da graça de Deus, da misericórdia do Pai, é a sua liberdade. Cada um de nós é livre para viver uma vida inteira junto de Deus, no colo de Deus, na casa do Pai, ou bem longe de Deus, se assim você decidir. Esse é o livre-arbítrio. Você pode viver uma vida longe de Deus, se assim você o desejar. Mas eu digo, sendo que você conhece o caminho verdadeiro, jamais caminhe por falsos caminhos. Não volte atrás, não retroceda. Vocês viverão aqui alguns dias, pelo menos 5 momentos diferentes, para depois chegar o dia da festa. Eu desejo que a manifestação do Espírito Santo vivida aqui inunde os vossos corações com a sua graça, e que vocês fiquem maravilhados com essa manifestação. O Espírito Santo é força suave, mas é também fogo abrasador. Não vivamos a nossa fé com apatia, não por obrigação, mas com ardor. O mundo necessita do nosso fervor, dos casais cristãos, dos padres, dos bispos, dos catequistas, dos agentes de pastoral, das crianças, dos jovens. Ardor e perseverança nas lutas boas e na oração também. No seu tratado sobre o Espírito Santo, São Basílio Magno escreveu assim, eu vou ler aqui um tratado, vocês sabem que é uma coisa extensa, eu trouxe 14 páginas, eu estou brincando,
O homem se assustou aí. Até cutucou a mulher e falou: tá vendo? Eu falei para nós não ir, que ia demorar nesse frio. Tu insistiu, agora aguenta. Não são muitas páginas. 3 linhas, abre aspas, para São Basílio Magno. O Espírito Santo enche tudo com o seu poder, mas comunica-se aos que são dignos. Não a todos na mesma medida, mas distribui os seus dons em proporção da fé de cada um. Reparte-se e não sofre diminuição. Está presente em quem é capaz de receber o ponto final. Fecha aspas para São Basílio. Pequeno comentário desse velho bispo agora. Irmãos e irmãs, o Espírito Santo enche tudo com o seu poder, preenche tudo, preenche qualquer vaso. Nós somos vasos de barro na mão do oleiro. Uma vida talvez de 110 anos que alguém possa viver, se a gente não tiver docilidade ao Espírito Santo, talvez 110 anos seja pouco tempo para que o oleiro molde esse vaso. Tem gente do coração duro, cabeça dura, que não se deixa moldar durante uma vida inteira. Mas eu repito, o Espírito Santo enche qualquer vaso, de vidro, de madeira, de lata, pequeno, grande, de ouro, de vidro, de cristal, todo o vaso. Mas tem um que ele não consegue preencher, é o vaso sujo, é o vaso imundo. Nós queremos ser de Deus verdadeiramente. Comecemos mudando a nossa vida todos os dias, um pouquinho de cada vez. Quero filosofar um pouco agora, senhores padres, não é uma filosofia 3 linhas, filosofia rasteira e meio de boteco. A lagarta, bicho feio, nojento, asqueroso, que eu não gosto, ela não sabe que um dia será borboleta. Ela não tem noção na sua vida de trevas, especialmente dentro do casulo, uma vida de trevas e de silêncio, de espera. Não sabe que um dia será borboleta. Nós sabemos o que nos espera. A vida não é um absurdo, ela tem um sentido, a nossa vida tem sentido. Nós sabemos qual o nosso papel. Com a Mãe Rainha nós somos chamados a ser missionários da esperança. E se não houvesse esperança, tudo quanto é pobre já tinha morrido. Eles vivem de esperança, em esperança. O lema do saudoso Dom Paulo Evaristo Arnes, o lema episcopal. Nós somos chamados a semear o reino de Deus. E atenção aqui que semear o reino de Deus não é difícil. Não é difícil, como se imagina, como se propala por aí. Não é difícil. Eu acredito muito que um pai, quando ensina o menino a guardar o tênis no lugar, hora de estudar, estudar, hora de brincar, brincar. Obedeça a sua mãe, peça bênção e respeite a sua avó. Não pegue as coisas dos outros. Está ensinando o reino de Deus, está semeando o reino de Deus. Então não é difícil. Difícil é impedir que as más sementes cresçam juntas. Aí é que são elas. Semear o reino não é difícil. Difícil é impedir que as más sementes cresçam ao redor. Um exemplo fácil. 3:30 da manhã, o pai é chamado na delegacia para buscar o filho do meio que está enroscado lá. Depois em casa ele fala para a esposa: o que houve aqui nessa casa? Seus 3 filhos nossos tomavam café junto de manhã, mesma torradinha, mesma xícara de café com leite, iam para a mesma escola, a perua levava, depois você ou eu buscava, tudo igual. O que deu com esse rapaz aí? As más sementes vicejaram ao redor desse, e ele foi se perdendo.
sobre dificuldades, eu lembrei uma bobeira, não tem nem muita graça, mas eu lembrei, quero falar. O Padre Léo era muito ligado à TV Canção Nova, a comunidade Canção Nova. Na verdade, ele é o fundador da comunidade católica Betânia, em São João do Sul, em Santa Catarina. Às vezes ele pregava na Canção Nova. Uma vez no livro dele eu li, ele falou assim: matar um leão por dia é fácil, difícil é conviver com as antas. Estão no meio de nós por aí. Você se lembrou daquele cunhado lá que não paga as contas, né? Aquele outro que vive bêbado lá, aquela pessoa difícil. Vamos fazer uma explicação sobre esse animalzinho, a anta, porque nem todo mundo nasceu na roça. Fazer que nem acontecia na televisão, um momento cultural, pim. Olha, a anta, ela sai da toca dela para se alimentar, ela vai num trilho assim, ó, e depois ela volta no mesmo trilho. E se você se plantar onde ela passou, ela vem e te derruba, porque ela quer passar aí. Não tem noção do perigo. E facilmente vai para a grelha dos gaúchos lá, para a frigideira, vira churrasco, porque é burra, turrona, teimosa e morre por isso. Matar um leão por dia é fácil, difícil é conviver, é desviar das antas. Quem sabe venham para o segmento também essas pessoas difíceis. O esforço que a avó faz de rezar o terço, joelho dobrado, é para salvar também aquele cabeçudo que às vezes faz chacota de quem reza, de quem vai para a missa. Devemos conviver com essas pessoas difíceis também. O leão é perigoso, e você sabe. Então você se defende, carrega um canivetinho na meia para enfrentá-lo. Não funciona muito. Carrega um estilingue, sabe o bodoque? Dentro da mochila, quando ele vem, você... Ou carrega 2 pares de luva de boxe, né? Quando vê o leão vindo, você joga umas luvas para ele, põe as suas e sai no tapa. Homem, ele dá-lhe um tapa em você que joga depois do Pico do Jaraguá, para o outro lado, lá na Anhanguera. Mas nós sabemos que é perigoso, nós temos mecanismos para nos defender, não ir para o enfrentamento quando a força é maior que a nossa força. Agora, o outro animalzinho citado aqui convive no nosso dia a dia, lá no trabalho, momento de lazer. Às vezes uma pessoa que está bem próxima de nós, infelizmente alguém dentro da nossa casa, que não gosta de Deus e nem de quem gosta de Deus. Tem gente assim bem perto de nós. Irmãos e irmãs, entre lágrimas e risos, semeemos bondade, perdão, esperança, fé, misericórdia, para colhermos a eternidade, porque o nosso destino é o céu. Nós rumamos para lá, nós estamos caminhando para a casa do Pai. No dia 11 de junho, um domingo, ao meio-dia, com televisão filmando, eu presidi pela primeira vez a Santa Missa no Santuário Nacional de Aparecida. Eu já concelebrei umas 30 vezes, só nas romarias da Arquidiocese, que eu nunca perco, eu sempre estou lá, mas é Dom Odilo que preside, era Dom Cláudio, Dom Orlando Brandes, participei 2 vezes com ele. Eu mesmo presidi nas capelas laterais, a Capela São José, 2 vezes, mas nesse dia eu fui o presidente da celebração. Eram 50 anos de chegada ao Brasil das irmãs agostinianas, servas de Jesus e Maria. Nós temos a casa-mãe dessa congregação no Parque Novo Mundo, ali na minha região episcopal Santana. Elas me chamaram para rezar e eu fui. Televisão, de baixo para cima, de cima para baixo, de lado, de ré para trás, tudo que é lugar, filmando lá. E eu estou ali rezando. Daqui a pouco eu vi o detalhe do meu anel, tem um cordeiro aqui. Eu vi num telão na frente, bem grande o meu anel. É porque tem um telão ali para nós ver horário, que a televisão tem que acabar
se começou meio-dia, 1 em ponto acaba. Tem que mais ou menos ir na categoria, assim, controlando. Quando eu vi meu anel, eu falei, uai, como é que eu me está filmando? Tinha grua, tinha drone, tinha tudo. Aí tinha um cabra que estava aqui desse lado, querendo filmar aqui em cima assim. Daí eu falava para o povo daqui e escondia para ele. Daí ele deu a volta para filmar de lá para cá e eu fui falar para o povo do lado de cá. Sabe por quê? Porque eu não queria que ele visse a minha colinha. Eu tenho cola aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Olha, azul, verde, escrito a caneta de vermelho. E eu não queria que o povo em casa pensasse, o cabra é bom, ó, tá falando. É nada. Se o vento levar e derrubar, isso eu me lasco de verde e amarelo. Ou já aconteceu uma vez de sair rodando meu papel e eu não sabia mais como retomar a conversa. Então foi isso que aconteceu. Mas eu quero dizer sobre esse dia, é que a venerável Madre Maria Teresa Spinelli, a fundadora dessa congregação das agostinianas, ela escreveu algumas cartas para as confrades, para as irmãs. E naquele dia eu citei a carta 118 para as irmãs e para o santuário de Aparecida lotado de peregrinos. 2 linhas, a madre escreveu assim: quanto será belo o céu, reino daquele Deus a quem nós servimos. Porém, Padre Tchê, Padre Cilto, quanto será mais belo o céu se nos seguirem uma fileira de almas conquistadas pelas nossas fadigas, não sem esforço, pelos méritos da paixão da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O céu será mais bonito se algumas pessoas forem conosco para o céu. Você busca a sua salvação, querido pai, querida mãe, mas o céu será mais bonito se você salvar a sua família inteira. Padres, querido futuro diácono, nós temos a responsabilidade de levar as almas para Deus. Nós seremos cobrados por isso. Jesus, no Evangelho de hoje, nos lembra: quem não está comigo, está contra mim. E eu termino dizendo: não sejamos vacilantes na fé. A Escritura Sagrada diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Talvez, irmãos e irmãs, alguns de vocês, alguns antes, bem antes de vocês, foram negligentes e se desviaram da fé verdadeira, se contaminaram. A Escritura Sagrada, primeira carta de São Paulo a Timóteo, o capítulo 1, versículo 19, diz assim: alguns desprezaram, alguns rejeitaram a boa consciência da fé e acabaram naufragando na fé. A pessoa estava no terceiro banco aqui, e depois abriu aqui embaixo uma onde era o pet shop ali, aí foi para lá. Depois abriu uma outra aqui em cima, numa garagem, aí de 6 meses que ficou lá embaixo foi para ali. E depois onde era a lavanderia, ali na avenida Raimundo Pereira, abriu outra, e aí correu para lá. Aí chegou a pandemia, aí correu para a Igreja Católica, chegou aqui, e a Igreja Católica rezou junto, chorou junto, abraçou, deu cesta básica, e depois vazou de novo para um outro lá, e agora está lá pensando em ir numa outra que viu ontem uma placa bem bonita. Quando passou no busão, viu uma placa e disse: eu acho que eu vou vir para esse lado de cá. Gente, vão ter coragem de falar, naufragou na fé. Uma pessoa assim não se encontrou e naufragou na fé. Tenhamos coragem de falar. Que pena, que triste isso, essa divisão. Se um dia eu inventar uma, eu sou bom de inventar, viu, assim,
eu vou ver um nome agora, Jardim dos Remanescentes de Javé. Pode ser um nome para uma igreja, eu dou uma consultoria se você quiser, mas não vá lá não. Se eu abrir um dia, não me apareça lá. Não é de Deus, é do Satanás, não venha lá. É da divisão, é do pai da divisão, não venha. Esses dias eu li um tópico na internet, era uma polêmica sobre religião. Um homem entrou lá e escreveu assim: eu lembro que quando eu era católico, eu não gostava muito de ir à missa. Uma catequista corajosa escreveu logo embaixo: desculpe, mas o senhor nunca foi católico. Para bom entendedor, não é meia palavra, não, uma sílaba basta. Me nego a comentar, nós entendemos muito bem. Irmãos, irmãs, digamos não às contaminações do mundo, sejamos católicos autênticos, sejamos de verdade, mesmo na contrariedade, mesmo na dor, na adversidade. Aliás, mais ainda na adversidade e na dor. Essa é a hora em que os paparazzi ficam doidos, porque a gente se movimenta de onde estava, eles não sabem para onde a pessoa vai, eles têm que correr atrás. Olha, tem uma historinha sobre mãe peregrina. Eu falei, mesmo na contrariedade, mesmo na dor, você sabe que quando tudo vai bem, você tem gratidão a Deus, faz o nome do Pai ao levantar, na hora de deitar. Fica comigo hoje, Senhor, que eu não acorde às 3:30 da manhã, com um turbilhão na cabeça. Depois eu fico cansado no dia seguinte, porque não dormi direito. Fica comigo nessa noite, Senhor, dá-me uma noite de sono restaurador, renovador, para eu levantar inteiro amanhã cedo, com vontade de salvar o mundo. E de manhã, quando acordar, fazer o nome do Pai, dizer obrigado, Senhor, porque eu acordei, porque eu estou vivo. Dizem que morrer dormindo é uma morte boa. Vai dormir e aí morre, acabou, não sentiu dor. É uma morte boa, mas nós não temos pressa não, Senhor. Calma, aqui está ruim, mas está bom, né? Está ruim, mas está bom. Não temos pressa. De manhã fazer o nome do Pai e dizer, fica comigo, Senhor, no dia de hoje, fica do meu lado. Eu sozinho está provado que não dá coisa boa. Eu sozinho não presta. Fica do meu lado hoje, Senhor, tenho muita coisa para resolver. E eu sozinho não vai dar certo. É assim. Mas na hora da dificuldade, as pessoas se apegam a Deus, mais ainda, não é? Tem uma canção católica muito inspirada, eu não sei quem compôs, diz assim: mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Depois lá adiante o estribilho vai dizer: pois somente eu tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo, e por aí vai. Na minha primeira paróquia eu tinha um movimento da mãe rainha vencedora, 3 vezes admirável, a capelinha da mãe peregrina, que ia de casa em casa, umas 40 famílias, 40 zeladoras, quer dizer, iam com a capelinha, 40 vezes 30, 1.200 pessoas rezando o terço na minha paróquia, todo mês. No dia 18 nós fazíamos um arco bonito com flores lá, elas vinham com a capelinha, nós botávamos uma mesa na lateral, vinha com a capelinha, entrava e colocava e nós rezava. Sempre a igreja lotada. Aí uma senhora do apostolado da oração, muito querida, muito santa, minha amiga até hoje, ela chegou lá e falou: ô padre, o que foi? O senhor viu que tem uns povos aí que é só do dia 18, né? A gente nunca vê a fuça aqui na igreja, mas dia 18 está tudo aí, hein? Eu senti uns calor por dentro e falei para ela: vai de reto, Satanás. Ela tomou um susto. Aí eu continuei: não me aconselhe coisas vãs, bebe tu mesmo o teu veneno, viu? Falei para ela. Aí expliquei. Falei: por que você não acolhe bem para que depois do dia 18 venha também no dia 22? E no dia 30, e no dia 1? Por que não? Por que pensar assim? Olha, nós estamos mais no tempo de celebrar os achados do que lamentar os perdidos. Vamos agradecer a Deus aquela meia hora que a pessoa passa conosco aqui. Talvez a linha tênue, quer dizer, a fragilidade da linha
que separa a pessoa estar totalmente no mundo e estar com o pé dentro da igreja, seja a devoção da mãe peregrina. Ainda seja isso que salva aquela família de dizer que não tem mais fé, ou de que tem fé, ou que tem outra forma de fé. Então vamos acolher bem. Aí eu falei para ela: olha, aquela senhora vem com 2 meninos, eu sempre vejo. Você sabe o nome dela? Não. O padre também deve fazer a sua parte, né? Mas eu falei: se aproxima. O menino deve ter uns 8, 10, 12 anos máximo. Ameaça escrever para catequese, veja com ela. E ainda fala assim, ó: oi, tudo bem? São seus filhos? Já ganhou a véia, porque ela é avó. Ela vai dizer: eu sou avó. Já chamou de nova, já ganhou só ali. Era visível que era avó, era visível. Fala: são seus filhos, né? Ela: não, eu sou avó. Nossa, tão jovem, já ganhou. Dá um abraço. Vamos anotar os nomes dos meninos aqui? Não, agora não, mas vamos deixar anotado aqui o telefone para quando em janeiro a Maria Helena, nossa coordenadora, vai telefonar para inscrever para a catequese. Depois da outra vez que vem: nossa, que alegria. E o menino está bem na escola? Vamos, acolha bem. Eu tenho cada experiência de pessoa bem acolhida, que vinha uma vez, de vez em quando, se torna o coordenador da quermesse, começa a fazer uma leitura na igreja. Só precisa de uma oportunidade, precisa ser chamado para o meio de nós, trazido para perto. Tudo bem assim? Entendemos muito bem. Vamos encerrar rezando, repetindo comigo assim: Senhor Deus nosso Pai, nós vos pedimos hoje, aumenta a nossa fé, para que saibamos compreender o perfeito significado da nossa existência. Fazei que busquemos a sabedoria e a força que nos vem do alto. Não permitais, Senhor, que o orgulho e o desânimo nos afastem de vós e nos tornem cegos diante da vossa graça, diante da vossa presença. Dai-nos, Senhor, todos os dias a alegria da tua presença, para que em nós se cumpra a força da tua promessa, a bênção da tua promessa, a graça da tua promessa. Amém.